Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula de geografia. Então, hoje a gente vai falar sobre o crescimento das cidades. Na verdade, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? Nós iniciamos esse conteúdo no semestre passado e hoje a gente vai dar continuidade ao mesmo assunto. Esse conteúdo está no livro de vocês e vocês irão acompanhar pelo livro, ok? Vamos lá? Então, pessoal, a gente viu na aula passada que as cidades elas se transformam, né, ao longo do tempo. Nós vimos também que os seres humanos transformam as cidades e a natureza por meio do seu trabalho. Quanto mais o homem adquire conhecimento, ele vai transformando o local, né, as cidades, ou mesmo a natureza. Nós vimos também que as construções humanas elas modificam as paisagens e tudo isso com o passar do tempo. Como eu já disse, o homem vai adquirindo novos conhecimentos e vai utilizando esses conhecimentos para modificar o meio em que vive. Então, as cidades elas possuem funções diferentes, né? Que são definidas de acordo com sua localização e com as atividades econômicas desenvolvidas, dentre outros fatores. Vamos entender melhor o que é isso. Então, é assim. Antigamente, era mais fácil a gente identificar qual era a função de cada cidade, de acordo com a atividade que aquela cidade desenvolvia. Então, por exemplo, a gente falava que determinada cidade era uma cidade mais industrial. Por quê? Porque lá tinha muitas indústrias e a principal atividade econômica dela, né, seria a indústria. Tínhamos também as chamadas cidades religiosas ou as cidades turísticas e etc. De acordo com a atividade econômica que mais se destacasse naquela cidade, era como ela era identificada a sua função, ok? Isso antigamente. Porém, atualmente, ou seja, hoje, né, é mais correto a gente afirmar que as cidades elas têm múltiplas funções. Ou seja, ela não é considerada aquela cidade só religiosa, ou só turística, ou só industrial, etc. Na verdade, as cidades hoje elas possuem várias funções, né, de atividades econômicas várias. Então, a gente tem aqui como exemplo Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte hoje é considerado uma cidade religiosa, turística e econômica ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela atrai turistas, né, devido à religiosidade das pessoas que vêm em busca do turismo religioso do Padre Cícero, e também é considerada uma atividade econômica, porque lá é desenvolvido, né? O comércio do Juazeiro é muito bem desenvolvido e tudo isso faz parte das funções econômicas da cidade do Juazeiro do Norte. Então, várias cidades brasileiras, elas recebem milhares de visitantes, como no Juazeiro, né? Aqui vocês estão vendo, como exemplo, alguns municípios e alguns locais que pertencem aqui ao país, ao Brasil, que são consideradas cidades turísticas. Aqui na primeira imagem vocês veem Jericoacoara, que é no Ceará, lá próximo a Fortaleza, no nosso estado. Na segunda imagem vocês estão vendo o Pelourinho, que é na Bahia. Na terceira imagem, vocês estão vendo a praia do Morro do Careca, que é no Rio Grande do Norte. Então, esses são exemplos de cidades, de municípios, de locais aqui no nosso Brasil, que desenvolvem a atividade turística. A principal atividade dela é turística. O turismo é uma atividade econômica, né, que exige dos municípios a criação de infraestrutura necessária para atender aos turistas. Então, o que é isso? Quando uma cidade é considerada uma cidade com atividade econômica predominantemente turística, ela precisa, né, para atender bem os turistas, as pessoas que vão lá conhecer, que vão viajar, que vão curtir o local, elas precisam ser bem recebidas. E para isso é preciso construir portos, aeroportos, rodoviárias, estradas e ruas de acesso, uma boa circulação de ônibus, uma boa estrutura de hotéis, restaurantes, museus e outras opções de lazer e diversão, porque é para isso que as pessoas vão, né? Existem dois tipos de turismo, nós vamos ver os dois aqui. Então, um tipo de turismo
conhecido hoje é o chamado ecoturismo. Que tipo de turismo é esse? É um tipo de turismo que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural do lugar. Tem como objetivo alertar os turistas sobre a importância do cuidado com o ambiente e os recursos naturais. Então, aqui na nossa região, a gente encontra esse tipo de turismo. Aqui a gente tem as nossas trilhas na Chapada do Araripe, temos também a Cachoeira de Missão Velha. Esse tipo de turismo, né, é considerado ecoturismo, tá? Esses são apenas alguns exemplos aqui da nossa região, existem outros. O outro turismo que eu falei para vocês, que eu ia apresentar, é o turismo rural. Esse tipo de turismo, o visitante muitas vezes vem da cidade e tem a oportunidade de conhecer o dia a dia do campo, né? E como é que é os alimentos. Também é possível vivenciar algumas atividades típicas das zonas rurais, como andar a cavalo, nadar no rio, pescar, dentre outras. Aqui vocês veem como exemplo o turismo rural. Aqui é um passeio de cavalo numa cidade chamada Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. E ao lado, a atividade de pesca, né? Também é nessa cidade, em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, que desenvolve aí o turismo rural. E concluímos o nosso conteúdo de hoje. Eu deixo com vocês as páginas do livro, tá bom? Hoje vocês irão resolver as páginas 104 até a 107 do livro de vocês. Até a próxima aula, pessoal!